lá na sala de aula do institucional, com o material todinho de hoje, tá? Slide e vídeo, tá? Já estamos com 13 pessoas. Olha, dessa vez eu não tive tempo de botar o joguinho de entrada de texto, não, viu, minha gente? Tá mais simples o meu slide, porque eu estava preparando outras coisas também, inclusive, acostumado com a aula do Meet, já sabe que eu peço, porque não precisa botar o nome aqui, não precisa colocar o nome aqui, basta que você depois vá lá na sala de aula institucional e conclua a atividade, tá bom? Que vai ter o registro para mim, não precisa assinar aqui, ok? Já está aparecendo o slide aí para vocês? Ei, Felipe Sabino. Oi. Apareceu tarefa de história para tu? Apareceu só um comentário da professora. Ah, beleza. Eu pensei que tinha aparecido só para mim. Não está aparecendo, não, né? Deixa eu tentar de novo. Minha internet está lenta hoje. Eu fui expulsa mais cedo da aula 2 vezes. Mãe fica olhando dos outros. Não está aparecendo para mim, não. Deixa eu tentar de novo. Ele está dizendo aqui, você está apresentando, mas não está. A internet hoje não está legal comigo. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Desapareceu o slide. Desculpa aí o erro técnico, viu, gente? Ai, meu Deus. Tenha paciência. Estava dando aula para o segundo ano e o Meet me expulsou 2 vezes da aula. Cheio de emoção hoje, tá? O dia. Olha, então deixa eu ir falando. A ata, como eu já falei para vocês, lá, tá certo? Eu fiz esse material dessa aula, tá? Dessa revisão, em cima da atividade que vocês vão fazer, né? Dia 23. Então, fique tranquilo, estreitinho, preste atenção, vocês vão ver que dá para fazer tranquilo. Apareceu aí agora?
Apareceu, gatinho. Graças a Deus, já estava ficando nervosa, vou mentir. Como vocês sabem, eu não consigo ver o chat enquanto eu estou olhando para o slide, tá? Então, vai ficar um pouquinho confuso. Eu tentei fazer um resumão do material, tá? Que foram 2 slides que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, a gente lembra que a gente viu nas fases históricas só 2 fases. Era para a gente ter visto 3, mas elas eram muito grandes. Então, a gente viu a pré-socrática e a socrática, né? Inclusive, a socrática é chamada também de período clássico. Na verdade, o período clássico é a socrática e a outra que eu não dei a vocês ainda o assunto, que é a pós-socrática, né, que é chamada de helenística. Estou confundindo, né? Não devia estar dando tanta informação. Gente, não precisa botar o nome aqui não, viu? Tem que ir lá na sala de aula depois, do institucional, e concluir a atividade, que eu vou disponibilizar esse mesmo material aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem, do período pré-socrático, eles vêm justamente tentando compreender o mundo de uma forma não mitológica, né? Vamos lembrar que a mitologia, ela vai surgir naquele período, naquela região, e que é a forma de compreender o universo inteiro, né? Até naquela época na Grécia, por volta do século 3, não, 8, 7 antes de Cristo, o que existia de conhecimento era a mitologia, né? Para entender o universo, entender tudo, era a mitologia que explicava. E aí surgem esses filósofos, que a gente chama de naturalistas, que tentam compreender o mundo, compreender de onde vem tudo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, como surgem as coisas, de forma não mitológica, de forma mais racional, né? Como eles procuram entender a natureza, eles são chamados de naturalistas, né? Então, grande parte deles, a gente vai dizer aqui qual é o arqué dele, tá? O arqué, que é esse princípio de onde se origina tudo. Então, a gente tem as 4 escolas, né? A gente tem aqui a escola jônica, a italiana, a eleata e a da pluralidade, são as 4 principais. E cada um dos filósofos que a gente botou de destaque no slide, a gente colocou aí e saiu colocando também o que ele defende, né, como sendo o arqué. Então, a gente tem aí, na escola jônica, Tales de Mileto, todos esses 3 são de Mileto, tá? É Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Para Tales, a origem de tudo é a água. Para Anaximandro, a origem de tudo é o apeiron, ou seja, é algo que é indeterminado, e ele não sabe o que é, então ele não nomeia, ele cria um nome diferente, então não é água, não é ar, não é nada que a gente conheça, é uma coisa desconhecida, indeterminada, que ele chama de apeiron. E para Anaxímenes, é o ar que origina tudo. Eles vão defender a ideia, por exemplo, a Tales de Mileto vai dizer que a água se adapta, a água se muda, ela tem várias fases, e por isso tudo vem da água. Anaxímenes vai falar do ar, que ele também tem essa coisa de mutabilidade, né? E aí, o Anaximandro, ele vai dizer que não dá para determinar. Todos eles, cada um deles, eles vão defender só uma coisa. Então, a gente pode chamar eles de monistas, tá? Grande parte deles são monistas. Por quê? Porque eles acreditam em só uma arqué, né? Em só uma origem de tudo. Só uma coisa seria originadora de tudo. Na escola pitagórica, ou italiana, é chamada pitagórica porque Pitágoras é que vai fundar ela, e uma curiosidade, ele cria quase uma seita, minha gente, tá? É ele que proíbe os seus discípulos de comer feijão, porque o feijão faz com que as pessoas liberem gases. É ele que vai criar algumas estruturas de comportamento, e para ele, tudo se origina dos números e da música. E aí, todo mundo que é a partir dele, que acredita nas ideias dele, vão ser chamados de dualistas, porque ele acredita em 2 arqués, o número e a música. Lembrando que Pitágoras era matemático, né? Por isso, a importância dos números para ele. A escola eleata, a gente tem Xenófanes, o Parmênides e o Heráclito.
Uma curiosidade é que o Parmênides e o Heráclito, eles estão sempre contraditórios. Um acredita numa coisa e o outro acredita em outra, né? Enquanto que o Parmênides acredita que tudo é igual, tudo permanece, nada muda, para Heráclito, tudo muda. E aí, essa coisa, nessa curiosidade, eles acabam no embate com relação ao arqué. Heráclito, porque acredita que tudo muda, ele acredita que o fogo é o arqué, porque o fogo muda. Inclusive, ele acredita que o vapor também é fogo, né? Lembrando que alguns conceitos ainda não estavam todos construídos naquela época. Já o Parmênides, que não acredita que não acredita que tudo muda, que acredita que tudo permanece, ele não consegue acreditar em um arqué, porque ele acredita que tudo está sempre e sempre esteve. Né? O que acontece é que a gente se confunde, a gente olha e acha que houve uma mudança, mas que essa mudança, na verdade, não houve, não aconteceu. Então, não existe um arqué. Né? Para ele, não existe um arqué. Tudo sempre foi e sempre será o que você vê. E você tem uma ilusão quando acha que houve mudança. Né? Para ele. E aí, finalmente, o Xenófanes, que é bem curioso, porque ele acredita que a física, que é a Terra, né? Lembra que física é o estudo da natureza, né? Então, a física é a Terra, e ele acredita que existe só um Deus único, que esse Deus único não parece com o ser humano, que é o ser humano que acha isso, mas que esse Deus não tem essa aparência, e ele diz que tudo é uma coisa só, e de que tudo é esse physis. Então, ele acredita que tudo é uma unidade. Ele não acredita também no arqué, percebe aí? E, finalmente, a escola da pluralidade, que tem o Empédocles, o Anaxágoras e o Demócrito. O Empédocles, ele acredita em 4 arqué: terra, fogo, ar e água. E ele acredita que nada muda. Ele mistura um pouquinho o conceito de Heráclito e de Parmênides, porque ele acredita que nada muda. E a gente tem essa ilusão, por quê? Porque os 4 arqués, eles se juntam. E quando eles se juntam, eles criam algo. Eles não se modificam, eles se adequam e surge algo porque eles se adequaram. Então, quando o ser ele está vivo, é porque tem terra, ar, fogo e água junto aqui, constituindo um ser. E quando o ser morre, a terra, o ar, o fogo e a água se separam. Daí a ideia é que nada muda, mas se junta e se separa. E que o que gera essa junção e essa separação é o amor e a discórdia. E esse amor e essa discórdia tem uma quantidade, né? E que mistura essa quantidade de terra, ar, fogo e água para criar as coisas. Então, a diferença entre o ser humano e um animal é a quantidade de terra, ar, fogo e água junto com o amor e a discórdia. Percebeu o confuso que é? Gente, não é para decorar, não, é só para entender, tá certo? Então, essa escola é conhecida como a escola da pluralidade, porque eles não acreditam em uma coisa só, sendo o arqué. Eles acreditam em várias coisas sendo o arqué. Aí a gente tem o Anaxágoras. Ele acredita no nous, que esse nous é o espírito que junta as coisas, que faz surgir as coisas. E ele acredita que esse nous, ele pega as sementes que já existem. Então, existe uma semente do mar, a semente da natureza, a semente dos animais, a semente das pessoas. E esse espírito pega essa semente e faz daquilo surgir aquela coisa da natureza, né? Aquele ser da natureza. Então, ele acredita no espírito e nas sementes. Por isso é plural, ok? E, finalmente, o Demócrito. O Demócrito, ele acredita no átomo. E o átomo, ele seria essa parte indivisível, a menor parte do tudo. E esse átomo, eles seriam pedrinhas minúsculas, invisíveis, e que cada átomo desse é eterna, imutável e indivisível. E aí a gente sabe que existem átomos, né, de vários tipos de elementos, e que
tudo que a gente tem está relacionado a essa união entre esses átomos. Então, você percebe aí que ele não estava tão longe assim da compreensão, a não ser que hoje, no século 20 e 21, a gente sabe que o átomo ele é divisível, né? Mas de resto, ele consegue, é mutável e é divisível, né? Ele consegue chegar bem perto da ideia que a gente nem tem ainda hoje completa, que é a ideia desse arqué. Tá tranquilo até aí, minha gente? Vocês gostam de fazer essa ata no chat, né, da aula. Gente, olha, eu preciso que vocês vão lá na sala de aula depois para fazer essa ata, sabe por quê? Porque a gente vai começar a preencher o CIEP. E aí eu preciso que vocês façam, participem das atividades e registrem lá que participaram, porque aí eu vou poder fazer a ata, tá certo? Ok? E quem não fez ainda alguma atividade minha do meu e-mail normal, sem ser institucional, pode ir lá fazer, tá? Também vou usar para fazer ata. Lembrem disso, tá? Aí, antes da gente passar aqui, você tem que lembrar que esses aqui são os filósofos pré-socráticos. São os filósofos naturalistas, ok? E aí a gente tem o do período chamado período socrático, que são esses aqui. A gente coloca os sofistas como filósofos socráticos, porque eles vão conviver com Sócrates, né? O Sócrates, inclusive, ele critica pra caramba os sofistas, porque o Sócrates, ele trabalha com a educação, ele orienta, ele tem discípulos que seguem e que ele ajuda a desenvolver a compreensão do mundo, mas ele não recebe nada. Tranquilo, gente. Ele sabe que ele não recebe nada para educar, porque ele acredita que aquilo é uma função dele. Só que ele tem o sustento dele, né? Embora ele seja bem pobre, né? Que ele andava descalço, é uma coisa bem forte, porque sempre foi, na antiguidade, quem andava descalço era escravo, né? Quem era cidadão, quem tinha liberdade, andava calçado. Era, inclusive, uma forma de registrar que a pessoa era livre, né? A pessoa está calçada. E o Sócrates andava descalço. Ele era uma pessoa simples e pobre, que não recebia para educar. E ele criticava os sofistas, porque os sofistas, eles recebiam para educar. E eles educavam, um objeto de estudo dos sofistas era o estudo da argumentação e da oratória, tá? Então, eles ensinavam a falar, ensinavam a argumentar, a defender ideias através da argumentação, né? A gente vai estudar a lógica, inclusive, no segundo ano, aí vocês vão entender mais ou menos o que é, tá? E esses sofistas, eles recebiam para educar os filhos dos cidadãos nas polis gregas. Os sofistas, inclusive, eles viajavam entre as cidades, né, para atender os seus clientes, né, aos seus discípulos que pagavam para ele. O Sócrates, inclusive, ele vai usar a expressão sofista, ele vai chamar eles de sofistas numa forma crítica de analisar, que ele diz assim, eles ensinam a mentir. Sofisma é uma expressão em grego que não significa mentira, mas significa argumento mentiroso, tá? Isso, Mariana, valeu. Não precisa colocar nome aqui, tem que vir lá depois na Classroom mais tarde e concluir, tá certo? Porque vai servir de registro e o Estado, o pessoal da secretaria, vai supervisionar a gente fazendo a ata por lá. Então, não adianta vocês fazerem a ata aqui e não registrar lá, tá certo, gente? Valeu. Não precisa botar o nome aqui, né? Porque tem gente que faz no automático já, tá bom, gente? Quanto mais a gente falando, aí o pessoal vai diminuindo de colocar no automático, tá? Esqueci o que eu estava dizendo, gente, que eu sou dessas, distraída. Sim, os sofistas. E aí o Sócrates, ele metia o pau nos sofistas, ele criticava pra caramba isso, né, dizia que eles eram mercantilistas, que eles ensinavam a mentir, eles ganhavam para ensinar a mentir, e ele criticava pra caramba. Ele vai chamar eles de sofistas. Sofista, que vem de sofisma,
que é argumento mentiroso. Então, eram pessoas que ensinavam argumento mentiroso, tá? Então, ele lascava o verbo em cima deles. E eles não estudavam nada. Eles não procuravam entender a arqué, eles não procuravam entender a moral da sociedade, eles não estudavam nada, eles estudavam o argumento. Eles ensinavam o estudante deles a argumentar, a ganhar na argumentação, na oratória, mesmo que estivesse sem estar dizendo uma coisa verdadeira, tá? Ele ensinava a falar fake news, tá ligado? Era por aí. E isso era a base da política na época, em Atenas. Os sofistas educavam os políticos que estavam ali em Atenas já há algumas décadas, né? Então, quem estava no governo de Atenas não eram pessoas que tinham conhecimento, mas pessoas que sabiam argumentar e defender um argumento mentiroso. E aí o Sócrates, ele estuda uma coisa, né? O objeto de estudo do Sócrates é o comportamento moral e as virtudes humanas, né? Ele é bem complexo, porque ele não recebia dinheiro, mas ele tinha um monte de estudante, né? Ele criticava abertamente os sofistas e o governo, que era composto de pessoas que usavam argumentos falhos. Ele era pobre, por ele ser pobre, ele era mal visto também, né? E isso criou uma má imagem dele para a estrutura do governo na época, tá? Então, a gente tem aí os sofistas e Sócrates. Sócrates, ele estudava, além de estar descalço, ele estudava na frente, na rua, na frente da casa dele, no meio da praça. Onde tivesse uma árvore, uma pedra, ele vai criar essa coisa da aula externa, da aula fora, né, de um ambiente fechado. E ele vai usar muito os dois métodos de estudo dele, de ensino dele, que é a ironia e a maiêutica. Sendo a ironia aquela coisa de perguntar, né? E sempre que ele tem uma resposta do estudante, ele pergunta de novo e vai fazendo o estudante criar um conceito próprio. Então, ele não diz ao estudante o que é o certo e o que é errado. Ele faz o estudante compreender o que é o certo e o errado, a partir dessas perguntas, que é chamado de ironia. E a ironia, ela não existe sem a maiêutica, porque a maiêutica, ela faz parte desse resultado, que é a resposta da pergunta, né? Ele pergunta e a pessoa tem uma resposta. A partir dessa resposta, ele pergunta outra coisa. E ele vai fazendo com que o estudante dele saia concluindo. Então, a ironia e a maiêutica são dois métodos que são interligados, tá? E aí ele questionava o estudante dele até nascer no discípulo o conhecimento, né? O conhecimento nascia da mente do discípulo dele. E ele vai estudar pra caramba a moral, o comportamento humano e as virtudes humanas, né? Como eu coloquei. Sendo que o Sócrates também não coloca nada escrito, nada ele escreve. E tudo que a gente sabe de Sócrates foi escrito por Platão e por um outro seguidor, discípulo de Sócrates, que faz muita crítica a Sócrates. Geralmente ele coloca Sócrates, ele é dramaturgo, ele é teatrólogo. Ele cria peças de teatro, esse cara. E são peças cômicas. E ele sempre coloca como personagem cômico o Sócrates, né? Numa crítica que ele faz a Sócrates. E aí basicamente, tudo que a gente sabe de Sócrates como filósofo é realmente de Platão, já que esse outro cara só fazia tirar onda com Platão, né? O Platão, ele conheceu Sócrates, ele estudou com Sócrates, ele estava lá na hora que Sócrates tomou a cicuta para morrer, né? E ele continuou os estudos dele. Ele estuda muito a moral também, né? Ele estuda o demiurgo, que é a origem de tudo. Ele tenta compreender de onde vêm as coisas, para onde vão. Ele estuda também a ideia do argumento, e ele defende a ideia de que as coisas, elas não surgem do nada, né, a partir justamente da dialética. Ele acredita que uma ideia nova surge a partir de duas ideias anteriores, né? Você pega duas ideias anteriores, analisa elas e surge uma terceira ideia. Ele compreende dialética como sendo isso. E uma outra coisa curiosa de Platão é que ele acredita no mundo das ideias. Ele acredita que existe o mundo real, o mundo
que é o mundo palpável, onde nós estamos, é esse mundo que a gente vive, e que existe um mundo ideal, que a gente não enxerga ele, e que a gente está num mundo que é a cópia do mundo real, que é esse mundo que a gente não vê. E aí ele usa uma alegoria, uma história, para contar, que é a alegoria da caverna, que eu coloquei, inclusive, um quadrinho da Turma da Mônica, para vocês assistirem, vocês lerem, né, para entenderem o que seria, no mundo moderno, aquela alegoria da caverna que Platão descreve no livro dele, tá? Há uma curiosidade. Grande parte dos autores naturalistas, quando eles escrevem, vocês estão ouvindo, né, tá tranquilo, isso, de peteco, Felipe, grande parte dos naturistas, quando eles escrevem em poemas. Tudo que eles estudam e que eles analisam, que eles colocam escrito em formato de poema. O Sócrates não escreve, e o Platão, quando ele começa a escrever, ele escreve histórias. Ele não escreve poemas, ele escreve histórias, como é o caso da alegoria da caverna. Tá? A gente não disponibiliza ele, porque ele é numa linguagem mais pesada, e é bem complexo. E eu acho fantástico essa história do Piteco, porque ele traz, de forma simples, né, num quadrinho, o que o Platão coloca de forma mais complexa, né, no capítulo do livro dele. E, finalmente, o Aristóteles. O Aristóteles, ele não conheceu o Sócrates, mas ele foi discípulo de Platão. Platão e Sócrates eram atenienses. O Aristóteles não era ateniense, tá? Ele foi estudar, na escola de Aristóteles, mas ele não era ateniense, tá? E ele era muito inteligente, e a partir do que ele estudou com Aristóteles, que ele teve uma certa independência, ele foi criar a escola dele, né? E ele, na escola dele, nos estudos dele, ele vai estudar a ética também. Você vê aí, novamente, a coisa da moral sendo estudada. A metafísica, que é o além do que existe físico, né? A ideia, inclusive, para onde vamos, de onde viemos. Ele vai estudar a democracia, ou seja, vai estudar a política. Ele vai estudar a lógica, né? Ele vai, inclusive, usar alguns conceitos que o Sócrates chamava sofista, que era mentiroso, né? Ele vai usar alguns desses conceitos e vai elaborar ainda mais outros em lógica. Quando a gente estuda lógica, a gente estuda justamente os estudos de Aristóteles. E, finalmente, ele também estuda o empirismo. O empirismo é a experiência, tá? Então, ele vai incentivar os alunos a compreender o universo a partir de construir uma estrutura com globos, né, e fazer os globos se mexerem. Ele vai incentivar os seus estudantes a criarem aparelhos para compreender como funciona, né, no caso, o cosmos, né, como é que funciona os astros. Então, ele vai incentivar esse tipo de experiência, né, para a compreensão, seja matemática, porque ele também vai estudar alguma coisa em matemática, ou seja, de alguns outros experimentos que hoje a gente chamaria de ciências. Então, vocês veem aí que existe uma distinção entre Platão e Aristóteles bem grande. Eu não queria deixar muito cansativo, eu espero ter colocado tudo aqui. Eu queria só lembrar vocês que tem no slide, que eu também estou colocando tudo lá no institucional, tem no slide de Sócrates e Platão, tem dizendo cada detalhe deles, né? Por exemplo, Platão era filho de aristocrata, era filho de rico, a família dele governava o estado de Atenas, né? Ele vai criar uma escola, ele vai brigar com a família, ele vai ser expulso da cidade, e tudo que ele estuda com detalhes. Aristóteles, ele não era grego exatamente, ele era macedônico, né? Ele vai ser professor de Alexandre o Grande, ele também vai criar uma escola dele, ele foi discípulo de Platão, mas quando Platão deixou de ser o chefe da escola, não passou a escola para ele, e aí ele saiu da escola e foi criar a própria escola, né? Ele vai ser uma figura de destaque no governo de Alexandre,
que não vai durar muito tempo, mas ele vai ser uma figura de destaque. E tem algumas outras coisas sobre a história dele, lá também no slide que a gente postou, tá certo? Tem alguma dúvida, gente? Fui muito rápida? Digam Ô, aí. professora. Professora, Sim. por que Sócrates, como é o nome? Criticava tanto os sofistas? Ah, porque ele como discutia muito a moral, né, o que é correto e o que é errado, ele achava extremamente errado ensinar a pessoa a argumentar uma coisa mentirosa. E aí ele criticava por isso, entendeu? Porque ele achava que as pessoas têm que aprender a argumentar coisas verdadeiras e não mentiras. Por isso que, inclusive, ele chama eles de sofistas, né? De pessoas que usam argumentos falsos. Ele queria chamar de mentirosos, né? Na linguagem dele. Entendeu? E, assim, não sei se eu tô falando certo, mas o método que ele ensinava era justamente para você tirar suas próprias conclusões e não argumentar realmente mentiras. E sim você por si só descobrir o que é certo e o que é errado. Correto? Ou não? Isso. Perfeito. Para você mesmo descobrir. E você aprender a você mesmo se questionar. Ele era assim. Ele E era não a desses. ensinar, Ele e não não a sei. ensinar uma coisa só, porque é mentira. Perfeito. Eu chegar, ó, isso aqui, a verdade é isso. É isso aqui que você tem que aprender. Não, ele dizia, o que que é a verdade? Como assim é verdade? Mas por que você chegou a essa conclusão? Mas você observou quanto? E se você observasse do outro ângulo? Por quê? Porque ele queria incentivar a pessoa a procurar aprender por si só. E não receber pronto. Perfeito. Professora, tem como a senhora Mais voltar o alguma slide que eu pergunta? estava terminando de copiar? Aí a senhora passou. Posso. Eu vou mandar ele completo também, viu? Aham, é porque eu já tinha Peraí que copiado. ele tá travando. Você estava terminando. Ele tá, travou. Travou, Ju. Depois eu copio, Desculpa então, o aí. resto. Não, tem Perdi, problema não. perdi até o mouse. Acredita? Depois eu copio o restante. Tá. Eu não sei como eu saio daqui mais, porque ele travou o mouse. Sumiu. Achei. Misericórdia. É porque a internet tá lenta e meu computador deve estar com algum vírus, porque ele tá implicando aqui e rodando. Deixa eu ver se eu consigo agora. De novo, não consegui, Ju. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu não consigo ler, não, tá? Porque travou aqui, mas vocês estão me ouvindo, né? Não? Tá ouvindo? Fui expulsa. É porque não é meu dia hoje de internet. Quando terminar a aula de vocês, eu vou ter que fechar o computador e religar para ver se pega no tranco. Deixa eu desligar a gravação para ver se eu consigo ver se Ju. Alguém tem mais alguma dúvida, gente?